Olá, alunos, bem-vindos. O tópico de hoje é expressões indeterminadas, onde a gente vai falar sobre algum além, né, do denominador zero, que determinam ali, que são, né, que caracterizam indeterminações matemáticas. A gente já sabe, né, a gente já viu que, por exemplo, essa situação aqui, zero sobre zero, representa uma indeterminação matemática, né? Indeterminação matemática. E esse não é o único caso, né? Nós temos algumas outras situações que também representam indeterminação matemática, como, por exemplo, quando nós temos infinito sobre o infinito, né? Isso aqui também representa uma indeterminação. Ou quando nós temos infinito, quando nós temos o infinito menos o infinito. Isso aqui também é uma indeterminação. Né? Se a gente tiver também, por exemplo, zero vezes o infinito. Zero multiplicado pelo infinito. Acontece que em alguns casos que a gente faz o cálculo do limite, aparecem situações assim, né, que a nossa resposta seria basicamente esses casos aqui. E tudo isso representa indeterminação, né? Assim como zero sobre zero, que foi o caso que a gente viu com mais frequência até aqui, né? Outro caso também é quando temos 1 sobre o infinito, 1 elevado, aliás, 1 elevado ao infinito. Um outro exemplo é da própria álgebra, né? 0 elevado a zero. Isso aqui também representa indeterminação, né? E por fim, se a gente tiver também o infinito elevado a zero. Se eu tiver, por exemplo, quando nós temos o infinito elevado a zero, né? Também é um caso de indeterminação. Então, todos esses exemplos aqui representam a mesma situação. E agora, a gente pode fazer uma análise de todos esses casos, né? E, na verdade, a gente pode analisar os 4 primeiros, né? Que são exemplos que cabem mais no que a gente viu até agora, né? Os outros podem ser tratados aí em próximos capítulos, né? Em situações posteriores. Mas a gente pode tratar primeiro, por exemplo, essa indeterminação aqui, que é o infinito sobre o infinito. A gente pode pensar no que seria aqui. Então, vamos pensar nessa indeterminação aqui. Indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Nesse caso, pessoal, eu vou trazer aqui um exemplo onde nós teríamos uma situação semelhante a essa, né? Se eu preciso, por exemplo, calcular o limite de uma função assim, ó, limite da função x ao cubo mais 1 sobre 5x ao quadrado mais 3. E o limite aqui, o x tende a mais o infinito no limite. Bom, a gente pode observar que essa expressão ela vai gerar uma indeterminação desse tipo, infinito sobre infinito, né? Porque quando o x tende ao infinito pelo lado direito, as expressões do numerador e do denominador também vão tender ao infinito pelo lado direito, infinito positivo, né? Então, a gente não pode afirmar, de início pelo menos, o valor delas, né? Então, vamos analisar o que aconteceria aqui, por exemplo, nesse exemplo, nessa situação aqui que a gente tem, né, desse limite. Vamos resolver essa questão aqui, né, para a gente ver efetivamente o que está acontecendo.
Então, eu tenho limite com x tendendo ao infinito pela direita, x ao cubo mais 1 sobre x ao quadrado mais 3. Bom, o que acontece? A gente pode fazer da seguinte forma, a gente pode separar, né? Eu vou ter o limite aqui com x que tende ao infinito pela direita. E aí, ó, a gente pode fazer x ao cubo aqui e colocar em evidência, né? O 1 mais 1 sobre x ao cubo. 1 mais 1 sobre x ao cubo. Uma manipulação para tornar mais fácil os cálculos, né? Sobre x ao cubo. E no denominador a gente pode ter 5x ao quadrado, né? 5x ao quadrado. E multiplicado por 1 mais 3 sobre 5x ao quadrado, que resulta no mesmo valor inicial, né? Então, isso aqui vai ser igual ao limite de... E aí, agora a gente tira aqui o elevado ao cubo, né? E vai ficar 1 mais 1 sobre x ao cubo sobre 5 vezes aqui 1 mais 3 sobre 5x ao quadrado. Então, a partir disso, como eu tenho basicamente uma função no numerador e outra no denominador, a gente vai calcular o limite separadamente, né? Então, eu vou ter limite mais 1 sobre x ao cubo e embaixo um outro limite, né? Cinco vezes 1 mais mesma função. 1 mais 3 sobre 5x ao quadrado. Muito bem. Então, a partir disso, o que eu posso considerar? Já que o x tende ao infinito, então a gente vai fazer aqui uma substituição, né? Então, substituindo aqui, eu vou ter mais infinito vezes 1 mais 0, né? Isso aqui sobre 5, álgebra simples aqui, tá? Só substituição, as operações básicas, tudo mais. 1 mais 0. Isso aqui vai ser igual a mais o infinito, obviamente, né? Que vai ficar mais infinito vezes 1, né? Então, mais infinito sobre 5. Né? 5 vezes 1. Isso aqui é igual a mais o infinito. Vou colocar aqui embaixo. Vai ser igual a mais o infinito. Olha só a resposta que a gente teve, né? Basicamente, esse caso aqui. Uma indeterminação, né? Então, essa é uma situação onde acontece uma indeterminação desse tipo, né? E a gente pode observar que
as funções, né, elas podem trazer ali respostas diferentes, né, só que todas essas respostas significando uma indeterminação, né. E a gente pode notar também que para resolver as indeterminações, a ideia é colocar o termo de maior grau em evidência tanto no numerador quanto no denominador, né. Isso aí para a gente conseguir obter uma resposta, né? Só que no final a gente acaba tendo uma indeterminação. Bom, aí agora a gente pode pensar também na indeterminação do tipo infinito menos o infinito, né? Então agora considerando o nosso outro caso, né? Com a questão da indeterminação do limite no infinito, a gente pode pensar em um exemplo onde eu tenho aqui uma fração também, né? Então, por exemplo, limite com x se aproximando do infinito pela direita de, por exemplo, x ao quadrado mais 1 sobre x à quarta mais x. X à quarta mais x. O que acontece nesse caso aqui? Aqui eu posso fazer, né, a questão do binômio, né? Eu posso fazer uma separação aqui desses valores, uma álgebra simples, né? Que no caso eu vou ter então x ao quadrado, que vai multiplicar 1 mais 1 sobre x. X ao quadrado, né, no caso. 1 mais 1 sobre x ao quadrado. Isso aqui no numerador. No denominador eu posso ter então x à quarta vezes 1 mais 1 sobre x ao cubo. Né? A gente pode pensar dessa forma aqui. Então agora, depois de pensar dessa forma, a gente pode fazer uma simplificação, né? Nesse caso a gente pode fazer uma simplificação, cortar aqui esse x ao quadrado e esse x à quarta, né? E aí a gente vai ter então que o limite vai ser igual então a 1 mais 1 sobre x ao quadrado, né? Cortando aqui o x ao quadrado que estava multiplicando. E sobre x ao quadrado vezes 1 mais 1 sobre x ao cubo. Né? Muito bem. Então, a partir disso, eu vou agora calcular o limite de cada um, né? Limite de 1 mais 1 sobre x ao quadrado e aqui também o limite desse denominador, né? Ambos aqui com x tendendo ao infinito. Com x tendendo ao infinito. Bom, então aqui, considerando que a gente está tratando de um valor de um valor de x que tende ao infinito, né? No nosso caso aqui vai ser simplesmente 1 mais 0, fazendo aqui a substituição, né? Sobre mais o infinito, né? Mais o infinito, vezes também 1 mais 0. Que o x está no denominador, né? Isso aqui, então, vai ser igual a 1 sobre o infinito, né? Que vai ser igual a 0. 1 sobre o infinito igual a 0, né? Mais um caso aí onde nós temos essa situação, né? De uma indeterminação matemática, considerando aí os valores tendendo ao infinito. Então, a gente pode observar que nessas essas três situações produziram respostas distintas. Duas, na verdade, né? Nós fizemos dois exemplos. As duas situações, elas produziram respostas distintas, né? Já que é uma indeterminação. Então, o que é importante perceber aqui
é que para resolver indeterminação desse tipo, a ideia inicial é sempre colocar o termo de maior grau em evidência, tanto no numerador quanto no denominador, né? Isso aqui é o ponto-chave quando eu tenho esse tipo de situação. Bom, então, questão de limites tendendo ao infinito é basicamente isso, a grosso modo é isso, né? Não tem mais tanta coisa a mais para falar a respeito. E agora a gente pode passar para uma situação, um tipo de situação que vem depois, né, dos limites ao infinito, que é o limite fundamental exponencial. Né? Limite fundamental exponencial. Isso aqui, no caso, vai ser a indeterminação do tipo 1 elevado ao infinito, tá? Então, isso aqui vai ser o caso da nossa indeterminação de 1 elevado ao infinito, tá? Então, basicamente é isso aqui. Limite fundamental exponencial, a gente vai ter uma situação onde 1 é elevado ao infinito. Bom, a gente sabe que o número e, né, ele tem uma grande importância em diversos ramos das ciências, né, porque está presente nos fenômenos naturais, como crescimento populacional, crescimento de bactérias, desintegração radioativa, né, datação por carbono, por exemplo, circuito elétrico, etc. Então, na área da economia, a gente tem também a questão do cálculo de juros e tudo mais, né. Então, esse número ele é irracional, como a gente sabe, né, e por ser irracional, ele não pode ser escrito sob uma forma de fração, né, a gente não pode representar ele por uma forma de fração, em forma de fração. Então, só relembrando, o valor que a gente vai considerar mais ou menos, né, o valor de E vai ser 2,71. O valor que a gente vai estar considerando daqui para frente, né. Bom, e já que esse número E, né, ele é encontrado em diversos fenômenos naturais, a função exponencial que a gente tem, que é basicamente f de x igual a e elevado a x, esse caso aqui, é considerado uma das funções mais importantes da matemática, né? Isso aqui é a função mais básica a função que representa, né, a exponencial. Então, é uma das funções mais importantes da matemática e ela merece uma atenção especial, né, dos cientistas para as mais diversas áreas do conhecimento humano, né? E, por ter toda essa importância, a gente precisa saber trabalhar com a função exponencial nesse caso dos limites, né? Então, a primeira proposição que a gente pode considerar aqui, então, vou colocar aqui a primeira proposição, no caso, proposição 1, né, é a seguinte: o limite com x tendendo novamente ao infinito, aí que pode ser tanto pela direita quanto pela esquerda, tendendo ao infinito, de 1 mais 1 sobre x elevado a x, isso aqui vai ser igual a e. Então, essa é a primeira proposição que a gente tem, né? E a prova dessa proposição envolve, a prova, né, dessa proposição, ela envolve noções de séries e tudo mais. Então, isso aqui já é questão de cálculo avançado. Para ver o resultado, né, para visualizar uma aproximação do gráfico e o resultado, a gente pode utilizar as tabelas, né? Tabela de aproximação, para ver o que acontece nesse caso aqui. Então, vamos estar considerando aqui, assim como a gente já faz, como a gente fez no início, né, para ter uma noção de como que a função se comporta, né, vamos estar considerando aqui uma tabela com os valores de x e com os valores de f de x. Então, vamos desse lado aqui, x, e aqui o meu f de x. O que vai acontecer? Primeiro, a gente pode considerar valores positivos, né? X tendendo ao infinito pelo lado positivo, para ver como é que esse gráfico aqui se comporta. Lembrando que o f de x é exatamente essa função aqui.
Então, vamos considerar primeiro x igual a 100, x igual a 1000, Vou colocar aqui mais alguns valores. X igual a 100, x igual a 1000, x igual a 100.000, e assim por diante, né? Então, por fim, a nossa análise real é o quê? X se aproximando, x tendendo ao infinito pela direita. Então, vamos ver qual vai ser o comportamento nesse caso aqui. Então, o nosso f de x é essa função. O que vai acontecer? Quando x é igual a 100, f de x vai ser igual a quanto? Basicamente, a gente vai pegar o 100 e colocar no lugar do x, né? Como já estamos acostumados. Então, fazendo essa substituição, o meu valor de f de x vai ser 2,7048 e assim vai, né? É um número infinito aqui. O valor de e, inclusive, eu vou até estender, porque obviamente ele não tem só dois algarismos depois da vírgula, né? Ele é um tanto maior. Então aqui eu vou colocar todos os números que a gente pode considerar aqui para o valor de e. Então, é basicamente esse valor aqui, né? É importante ter todo ele em mente, por mais que nos cálculos a gente utilize só os dois números depois da vírgula, para poder saber o comportamento aqui na questão da função, tá? Por isso que é importante. Bom, então, agora, substituindo x por 100, né, nessa função aqui, eu sei que f de x vai ser 2,7048 assim por diante. E quando x é igual a 1000, eu vou ter 2,7169. Sendo os primeiros números, né? X igual a 100.000, o f de x vai ser 2,7182. E aqui a gente já pode perceber um tipo de comportamento, né? Aqui eu tenho 2,70, 2,71, aqui também 2,71, só que aí já tem 8, né, na terceira casa. Aqui, depois da vírgula, né, aqui era 6, aqui já passou a ser 8, ou seja, o que está acontecendo? Considerando aqui o valor de e, eu posso perceber que esse valor aqui, ó, de quando x é igual a 100.000, ele já chegou muito próximo, né, do valor do próprio e, né? Eu digo que chegou muito próximo porque a gente não sabe quais são os outros números que tem aqui, porém o início já é idêntico. Então, o que acontece? Quando x tende ao infinito pela direita, o f de x, o meu f de x, a minha função, vai tender a e, pelo que a gente pôde perceber aqui dessa nossa tabela, né? E aqui a gente pode fazer a análise também da mesma forma para quando x se aproxima do infinito pela esquerda, né? É uma coisa que a gente também pode considerar aqui, para saber qual é o comportamento, né? E analisando o gráfico dessa função aqui, o gráfico vai ser mais ou menos assim. O gráfico da função, né? Minha função é f de x.
igual a 1 mais 1 sobre x. Elevado a x. E o g de x, né, que é a substituição, vai ser igual a i. Então, nesse caso, o gráfico vai ser mais ou menos assim. Eu vou ter aqui o plano cartesiano, né? Y é um gráfico bem específico. Aqui eu vou ter uma reta paralela ao eixo x, que no caso é o valor de e, né? Vou ter aqui uma reta que yx aqui, valor de, aqui no caso é g de x, né? É o valor de g. G. A minha função, o meu f, ele se comporta mais ou menos assim. F. E aqui também, dessa forma. Considerando que a gente já fez a análise para os valores positivos e negativos, né? Então, basicamente, é basicamente assim que funciona o comportamento do gráfico quando a gente tem esse tipo de caso aqui.